A PEC do corte de gastos, que não corta gastos, não resolve o problema, tem sofrido ataques da esquerda e da direita, foi promulgada no Senado. E mais, em meio a tudo isso, foi divulgado o RTI, o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, corroborando com absolutamente tudo que nós falamos aqui nesse canal há 2 anos. Portanto, vamos falar como nos protegermos do que vem adiante pelo Brasil. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Não falarei aqui sobre exatamente o pacote que foi aprovado, porque já tivemos oportunidade de falar em vários outros vídeos. Na verdade, ele não ataca o centro do problema, que deveria ser a desvinculação e desindexação dos gastos, e inclusive a correção do salário mínimo, que apesar da mudança dentro da PEC, continua tendo ganho real acima da inflação. E isso faz com que todos os outros gastos do governo, inclusive dos auxílios, Bolsa Família, BPC, abono salarial, seguro-desemprego, todos eles cresçam. Assim, os gastos governamentais continuarão crescendo e, consequentemente, a dívida brasileira frente ao PIB. Portanto, nada foi resolvido. Você pode ter uma folga no mercado com a queda do dólar, que falaremos a seguir, mas o problema não está sendo resolvido. Dessa vez, não tenhamos memória curta. Os fatos são concretos, estão aqui à nossa frente. Aproveitemos esse momento para as oportunidades que nos colocam adiante, que falaremos no final do vídeo. Pois bem, em meio a tudo isso, a essa PEC, que como eu falei, não ataca o centro do problema, tanto a esquerda mais radical, como por exemplo Rui Costa, um dos que participaram da fundação do PT lá no começo dos anos 80, com sua essência radical, ideológica, revolucionária, e hoje ele é deputado federal pelo PT, Rui Falcão veio a público e criticou o pacote, falando que ele tira direitos sociais e que está indo contra a natureza do PT. Ao passo que tanto a direita, que teve inclusive muitos apoios, ou nós, liberais, libertários, que não defendemos esse tipo de ação, uma vez que o Estado, ele basicamente, além de ser imoral, ele é gigantesco no Brasil e interfere absolutamente tudo que nós fazemos. É um pacote de corte de gastos que não corta os gastos, não ataca o problema e o Estado continua se agigantando. Em meio a tudo isso, o que nós vimos por conta da produção dos déficits recorrentes, das dívidas brasileiras acima de 9 trilhões de reais, também recordes, assim como o déficit primário e o déficit nominal que já explicamos em vários outros vídeos, em meio a tudo isso, a moeda brasileira vai perdendo valor. Quanto mais o governo se endivida, mais ele precisa captar dinheiro através do incremento da dívida e, portanto, mais risco, mais taxa de juros investidores exigem para emprestar dinheiro para o governo, que inclusive essa semana chegou a fazer um leilão de título público atrelado à inflação, as NTNBs, com taxa de juros acima da inflação de mais de 8%. Praticamente inviabiliza a rolagem da dívida, principalmente de muitas empresas que precisam pagar acima disso. E também já falamos muito em outros vídeos
que os convido para assistir aqui nesse canal. Inclusive, aproveito e peço que possam compartilhar, se inscrever no canal, comentar aqui e deixo o link no descritivo do vídeo também do meu site, que é brunomusa.com.br/investimento, para falarmos a respeito dessas possibilidades. Pois bem, como o dólar vem perdendo valor por conta dos gastos excessivos do governo, que não dão trégua e não dão sinais de que serão amenizados e, consequentemente, a dívida continuará crescendo, em meio a tudo isso, o real vem perdendo poder de compra, se desvalorizando, e o Banco Central precisou fazer, como nunca, leilão de dólar, ou seja, vender dólar no mercado para ofertar uma quantidade maior da moeda americana e tentar valorizar a moeda brasileira, uma vez que o real desvalorizado é inflação. Com tudo isso, o governo queimou 23 bilhões de reais apenas vendendo reservas internacionais brasileiras. As reservas brutas são estimadas em mais ou menos 370 bilhões de reais. Esses 23 bi que eles venderam em uma semana significa que ele vendeu mais de 6% das reservas brutas. Se considerarmos as reservas líquidas, que é basicamente descontando as obrigações que o Banco Central tem, isso representa por volta de 10% das reservas líquidas brasileiras. Em meio a tudo isso, o CDS, Credit Default Swap, ou seja, o risco Brasil, que é basicamente um seguro. Quem compra um CDS funciona como um seguro. É como você pagar por um prêmio para ter o direito de receber esse prêmio caso o Brasil não honre com as suas obrigações. E também já expliquei que, no meu entender, está longe do Brasil não conseguir arcar com as suas obrigações, mas o risco vem subindo. Só hoje, sexta-feira que eu estou gravando, às 3 da tarde, subiu 16%, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem. Impressionante a alta, porque devido à queima das reservas internacionais que pouco surtiram efeito, uma vez que a PEC não vai direto no cerne do problema, a percepção de risco do Brasil aumenta. Claro que o dólar futuro chegou a ultrapassar 6,30 essa semana. O governo veio fazendo leilões nessas magnitudes, como eu falei, totalizando 23 bi. Com essa quantidade massiva de dólares ofertados, a cotação realmente deu uma arrefecida. Inclusive, junto com a promulgação dessa PEC de corte de gastos. É como se é melhor algo do que nada, porque o mercado entrou naquele modo completamente pânico, ou seja, precificando o risco Brasil futuro, trazendo isso a valor presente, e levou o dólar lá para cima. Vamos lembrar que se nós colocarmos o momento que o Lula foi eleito lá em 2002, quando o dólar bateu R$4, e colocarmos a inflação do período até agora, isso equivaleria a um dólar de quase R$9. Portanto, não brinquem em serviço. Tem muito espaço ainda para o real perder valor frente ao que foi lá em 2002. Não basta olhar o valor nominal. Naquela época um dólar valia R$4 e agora chegou a 6,30, portanto está maior. Não, você tem que colocar a inflação ao longo desses 22 anos. Pois bem, em meio também a tudo isso, foi divulgado pelo Banco Central o RTI, o relatório trimestral de inflação, divulgado agora em dezembro de 2024. Assim, um sumário executivo desse RTI mostra uma preocupação com a desaceleração do PIB, com as contas externas brasileiras, as perspectivas dela, tudo que estamos falando é o futuro, as perspectivas dela, e claramente um cenário onde a inflação já é uma realidade brasileira. A inflação está desancorada. E é isso que eu mostrarei numa série de gráficos aqui, como tudo isso que a gente vem falando ao longo dos últimos 2 anos se materializa nesse relatório divulgado pelo próprio Banco Central, inclusive com os diretores apoiados pelo Lula. Pois bem, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a taxa de desocupação. Também tivemos a oportunidade de analisar num vídeo nessa semana sobre a taxa de desemprego no Brasil, que o IBGE fala que é 6,5%. A grosso modo, nós mostramos que a metodologia do IBGE não leva em consideração 40 milhões de brasileiros que não trabalham. Basta eles receberem Bolsa Família e não procurarem emprego
voluntariamente decidirem não procurar emprego, que eles não entram na estatística de desocupados desempregados. E alguns cálculos mostram que se todos esses brasileiros que têm idade de trabalho poderiam estar trabalhando, mas simplesmente voluntariamente não procuram emprego, o desemprego no Brasil poderia estar próximo a 40%. Mas, coincidentemente ou não, o IBGE não leva em consideração esses trabalhadores que teriam condições, teriam idade de trabalho, mas optaram por não procurar emprego e estão recebendo Bolsa Família, portanto, ocasionando também gastos governamentais. Com isso, eles dizem que a taxa de desemprego está na mínima. Sob essa metodologia, sim, mas na vida real, são muitas pessoas que poderiam e deveriam estar produzindo e não estão. Estão simplesmente sugando, drenando dinheiro do Estado por completo. Que esse nada faz e adora criar esses bolsões de miséria para comprar votos direta e indiretamente dessa população, que muitas vezes ganham mais com Bolsa Família do que efetivamente trabalhando. Um outro ponto mencionado aqui foi sobre o rendimento médio desse trabalhador. Como também já analisamos o PIB, que ele vem crescendo basicamente por gastos governamentais e transferência de renda para a população que gasta, consome no curto prazo, isso estimula o PIB. Quando você corrige o salário mínimo acima da inflação, sem aumentar a produtividade, você estimula o consumo. Só que a capacidade de crescimento da economia brasileira é menor do que está crescendo, porque não há investimento, não há poupança. E ao injetar um caminhão de dinheiro, você estimula a demanda no curto prazo, mas a oferta não cresce, porque as empresas não conseguem incrementar a sua produção, porque não tem crescimento de produtividade. Então você estimula, anaboliza a demanda, sem o incremento da oferta, os preços sobem, em meio a mais desvalorização da moeda, que significa basicamente inflação. O outro ponto, pelo RTI divulgado, é o centro do problema brasileiro, que é justamente o quadro fiscal, como batemos nessa tecla exaustivamente. Vamos ler o que eles colocam aqui. A meta do resultado primário do governo central para 2024 tende a ser cumprida. E tende a ser cumprida porque eles mudaram a regra 2 vezes desde que criaram o arcabouço fiscal. E nesse ano que a meta deveria ser 0, ou seja, gastar o mesmo que arrecada, eles colocam uma pequena banda de margem de erro, que você pode gastar até 28,5 bilhões de reais de déficit, gastar mais do que arrecada em 28,5 bilhões, que ainda é considerado meta atingida, depois de terem alterado a meta já 2 vezes. Mas como eles conseguiram chegar próximo, eu acho que ainda não vão bater na meta, mesmo com as 2 mudanças e mesmo com essa margem brutal de erro. Como eles conseguiram chegar perto, ou até mesmo atingir quando isso vier a ser divulgado, o próprio relatório mostra. O governo central é o que explica esse aumenta, essa melhora das contas públicas nesses últimos meses. E foi baseado em quê? Na receita. Ele mostra aqui o incremento significativo das receitas líquidas em 6,9% em termos reais, já descontado a inflação. Enquanto as receitas cresceram 6,9% nesse trimestre específico, as despesas cresceram 5,8%. Mas quando projetamos isso nos últimos 12 meses, as despesas cresceram mais de 13% e as receitas por volta de 8%. Portanto, é claro que o endividamento cresceu e muito. E eles conseguiram se aproximar dessa meta, mesmo alterando 2 vezes, portanto, cobrando mais impostos. Não significa que eles melhoraram a produtividade da economia. E mais, quando você anaboliza a economia, injetando esse dinheiro, você estimula no curto prazo a economia, que consequentemente vende mais e as pessoas pagam mais impostos e o governo arrecada mais. Isso a gente consegue ver nesse gráfico aqui, onde nós conseguimos enxergar claramente um incremento da receita total em mais de 7,6%, como projetado aqui entre 2003 e 2024. Receita de várias formas, como eles descreveram aqui, e vou deixar também o link para vocês acessarem o RTI completo. O outro ponto que ele menciona é que, em meio a essas medidas fiscais, o impacto gerado para a sociedade, para o mercado, é que nada disso surtiu efeito, pelos motivos que eu expliquei no começo do vídeo. E a gente consegue ver também nesse próximo trecho que eu selecionei aqui do próprio arcabouço.
o pacote de medidas fiscais não parece ter gerado impacto inicial positivo sobre a percepção dos analistas, tanto que a curva de juros chegou a precificar uma Selic acima de 16%, o dólar acima de 6,30%, pelos motivos que eu expliquei, e o corte de gastos não ataca o centro do problema. Portanto, ao olharmos esse gráfico da direita, a projeção da dívida segue crescendo e violentamente. Segundo o relatório, ela atingirá, em 2034, 116% do PIB se continuarmos dessa maneira. Portanto, um absurdo e uma dívida simplesmente impagável. Um outro ponto extremamente importante mencionado pelo relatório é sobre as contas externas brasileiras. Vamos fazer um adendo, também já tive a possibilidade de analisar num outro vídeo o funcionamento do balanço de pagamentos que mede a relação do Brasil com o exterior nas contas externas. O balanço de pagamentos se divide dessa maneira. Basicamente são 3 grandes contas. Uma delas, erro e emissões, que é muito pequena, então vamos levar em consideração 2 contas. As transações correntes, por um lado, como vocês enxergam aqui, que é a somatória da balança comercial, diferença entre exportações e importações, balança de serviços, exportação e importação de serviço, e a renda, que são as transferências unilaterais, juros recebido, juros enviado, enfim. E tem do lado direito a conta capital e financeira. A conta capital ela sempre foi praticamente irrelevante, mas agora, com muitos brasileiros mandando dinheiro para fora, transferências unilaterais, inclusive para Bitcoin, ela passou a ser significativa. A conta financeira, que são os investimentos estrangeiros diretos, investimentos em carteira, também compõe o balanço de pagamentos. E, portanto, o chamado BP, balanço de pagamentos, ele é a somatória disso tudo. E aqui que a gente vai analisar esse ponto. O primeiro deles é que, no relatório do RTI, eles mostram que a situação atual das contas externas, assim como a perspectiva futura, continua semelhante com o observado no relatório anterior. Considerando dados de janeiro a outubro, o déficit em transações correntes foi de 54,4 bilhões, o maior desde 2019. Lembra da conta corrente? Olhando esse organograma aqui novamente, diferenças entre exportações e exportações, a balança de serviços e a balança de renda. No total, foi deficitária em 54 bilhões, que é a maior desde 2019, tendo apresentado o maior crescimento em relação a 2023. A piora nas transações correntes em relação ao ano passado reflete queda do saldo comercial e aumento do déficit na balança de serviços. Portanto, a diferença entre exportação e importação do ano passado para esse caiu. Seja porque as exportações, o preço das exportações pode ter sido menor, ou a quantidade exportada também é menor. E aí a gente consegue ver nesse gráfico essa estrutura da balança de pagamentos como um todo, onde as transações correntes está em 44 bilhões negativa, mas a gente vê um déficit na conta de serviços, na balança de serviços, voltando a crescer. O déficit na conta de serviços ele segue crescendo desde o início de 2023, sendo um fator importante para a piora no saldo das transações correntes. O crescimento dos gastos com serviço e tecnologia e propriedade intelectual incrementou esse déficit na balança de serviços. Um outro ponto importante, olhando já no lado direito, na conta financeira e na conta capital, compõe os investimentos diretos no país, ou seja, os investimentos estrangeiros diretos e investimentos em carteira. Esse campo do balanço de pagamentos, ele é superior ao déficit em transações correntes. Por isso que a somatória do balanço de pagamentos no Brasil ainda é positiva. A entrada de dinheiro no Brasil via investimento direto e investimentos em carteira, a somatória deles é maior do que o déficit em transações correntes. Por isso o balanço de pagamentos no Brasil ele é positivo, ele é superavitário, mas as contas superavitárias vêm diminuindo o superávit de um ano para o outro. E é isso que eu peguei nesse relatório aqui. Os empréstimos intercompanhia que haviam sido dominantes para o bom desempenho do investimento direto no país no primeiro semestre recuaram, tendo sido registrado em outubro saída líquida pela primeira vez no ano. Quanto aos investimentos em carteira, destacam-se as entradas líquidas para títulos de dívida emitidos no país e no exterior. Ou seja, o governo se endivida mais, precisa pagar mais taxa de juros e ele atrai investidores para comprar a dívida pública, para ganhar essa diferença de taxa de juros. Não tem a ver com produtividade no país, simplesmente especulativo. Inclusive, na conta financeira dentro do balanço de pagamentos, nós tivemos a maior saída de capital desde 1990.
982. E ao olharmos dentro do RTI as projeções para as contas externas no Brasil, a gente vê basicamente o seguinte: o aumento do diferencial de juros tem atraído fluxos estrangeiros para título da dívida. O investimento direto no país foi mantido desde o relatório anterior em 70 bilhões de dólares. Então a gente vê nesse quadro a balança comercial, ou seja, a diferença entre exportação e exportação cai um pouco da projeção para 2025 com relação a 2024, que já caiu frente a 2023. O déficit na balança de serviços aumenta, a renda primária também aumenta o déficit e os investimentos diretos no país, eles seguem estáveis. Portanto, o balanço de pagamento segue positivo, mas as contas superavitárias vêm diminuindo mês após mês, o que obviamente acende a luz amarela. E para ir caminhando para um outro ponto importante do RTI, ele fala sobre inflação. A inflação de preços ao consumidor, que já estava em patamar elevado no trimestre anterior, subiu mais ainda. O índice de preços ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, subiu do consumidor. E índice de preços ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, como eu mencionei, também subiu. Nos últimos trimestres havia representado alta associada à indústria de transformação. Ele acelerou devido ao preço da carne. No trimestre encerrado em novembro, o índice de preços ao produtor em novembro teve uma alta anualizada de quase 5%, basicamente puxado pela demanda aquecida e, obviamente, pela exportação. Olha que interessante. A demanda aquecida anabolizada por endividamento público transferindo dinheiro para as pessoas que no curto prazo consomem, que puxa a inflação. Tudo isso, via endividamento público, desvaloriza a moeda brasileira, que torna atrativa a exportação. Então você exporta mais. Ao exportar mais, apesar de termos visto na balança de pagamentos que a exportação vem caindo, a importação vem crescendo, mesmo com o dólar nessa magnitude, que a gente acaba tendo que importar inflação, a gente vê que se as carnes foram exportadas, você tem uma oferta menor aqui interno e os preços sobem. Então está completamente toda errada a dinâmica do governo. E eu não estou falando que tem que fazer qualquer intervenção nisso, pelo amor de Deus. O mercado deve ser aberto e se aqueles vendedores optam por exportar, ótimo. O Brasil tem que simplesmente transformar, o governo deveria simplesmente manter as regras claras e sair de cena para deixar os empreendedores, compradores e vendedores negociarem entre si de maneira aberta, independente de onde vem a carne. Nós, consumidores, que usufruiríamos disso, comprando produtos com mais qualidade a um preço mais acessível. Portanto, a gente consegue ver aqui nesses gráficos retirados do RTI que a inflação já começa a repicar a partir do final do ano com essa escalada brutal do dólar. E assim, obviamente, produtores ou vendedores de qualquer ativo começam a repassar os preços quando percebem que a moeda brasileira desvalorizada veio para ficar, porque não há qualquer menção do próprio governo em querer melhorar as contas públicas. Veja que interessante, os preços administrados caindo. Os preços administrados são aqueles que o governo controla. É claro, ele muda a bandeira da tarifa de energia e isso pode derrubar os preços. Preço controlado. A gasolina, que ele não sobe há quase 365 dias, um ano, está defasada com a desvalorização do real, próximo a 10% do mercado internacional. O diesel, próximo a 14% de defasagem. Se ele sobe, a inflação sobe mais. Ele controla preços. Se ele controla preços e vende abaixo do mercado internacional, obviamente, prejuízo para a Petrobras. E isso, obviamente, é arcado com dinheiro público, com pagamento de impostos. Olha o ciclo vicioso que nós entramos. E para falar do PIB, ele começa a projetar dentro do RTI uma desaceleração, uma vez que não dá para o governo continuar se endividando, porque está provocando, produzindo inflação. E isso, obviamente, não é politicamente aceito. Veja que coisa interessante nesse outro gráfico disponibilizado no RTI, em que os principais problemas da indústria, um deles era a demanda interna insuficiente, que é a linha marrom clara. Por que começou a cair? Porque o governo injetou dinheiro, estimulando a demanda de curto prazo, só que ela não é acompanhada da oferta. Isso alavanca preços, inflação e, novamente, voltamos nesse ciclo vicioso. Outro ponto importante é que o crédito, a perspectiva do crédito também é de queda, o que começa a enfraquecer a economia como um todo. Para finalizar, a perspectiva do IPCA, da inflação,
é de mais alta para o ano que vem, inclusive muito próximo ou ultrapassando 5 pontos percentuais. E como ele falou, excetuada a oscilação entre janeiro e fevereiro, a inflação acumulada em 12 meses é que deve permanecer acima do limite superior do intervalo de tolerância nos próximos meses. Olha só, com o repasse de depreciação do câmbio, como eu falei, câmbio depreciado começa a ter repasse nos preços que chega ao consumidor final, e mais, a depreciação cambial também deve resultar em preços de bens industriais com variações elevadas, em contexto de demanda doméstica ainda resiliente, por conta dessa anabolizada que falamos. A projeção para variação de preços administrados é muito influenciada pelo desconto nas contas de energia de janeiro, resultante do repasse do bônus de Itaipu de alguns bilhões, que eles jogam esse dinheiro lá para subsidiar a energia e controlar o preço. Portanto, uma dinâmica completamente errada de economia como um todo. Para finalizar, a inflação ao longo de 2024 decorreu da combinação de diferentes fatores, principalmente a depreciação cambial, o ritmo forte de crescimento e da atividade econômica. Ou seja, o que eu falei é basicamente o que está relatado nesse RTI, que não tem qualquer genialidade, apenas compreensão básica do funcionamento de um governo intervencionista. O que eu vejo aqui são oportunidades de alocação de capital. Deixo novamente o link para entrar no seu perfil, especificamente sou eu mesmo que respondo. Mas alguns títulos atrelados à inflação, ações brasileiras a preços extremamente descontados, podemos falar, inclusive títulos lá fora que a gente também atua. Me coloco à inteira disposição. Fiz um vídeo explicando no sábado, os convido para assistir novamente, explicando o que basicamente eu acredito para o Brasil. E eu vejo algumas perspectivas. O Lula em algum momento não mais ser aceito pelo sistema. Imagina chegássemos em algum impeachment dele, porque obviamente ele está fazendo maquiagem com as contas públicas. Isso poderia dar uma melhorada no curto prazo, mas não muda a mentalidade do brasileiro. Um segundo governo Lula, agora seguido em 2026, que levaria o Brasil a uma catástrofe, e uma catástrofe faz com que as pessoas busquem mudanças, portanto doeria muito mais no curto prazo, mas talvez mudasse a mentalidade da população. Espero que não tenhamos que passar por isso. E um outro ponto seria uma entrada de alguém de um centrão ou um isentão da vida, que vai permitir o centrão continuar comandando e o Brasil nesse nível de deterioração, obviamente, e de manutenção de uma mediocridade como um todo. Bom, já acho que já me estendi, mas eu queria mostrar os pontos aqui, como tudo aquilo que a gente vem falando é o que está efetivamente acontecendo, e explicar como a intervenção na economia realmente causa um boom no curto prazo dentro de um ciclo econômico, mas as consequências chegam. E no Brasil elas estão chegando. Oportunidades de um lado, crises de outro. Teremos que enfrentar a realidade. Seguimos.